Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui no podcast da Unisport Brasil. Prazer ter aqui vocês com a gente. E hoje a gente vai falar sobre treinamento de goleiro. Para quem não me conhece, sou André Stern, sou um dos sócios aqui da Unisport Brasil. E a Unisport é uma empresa de cursos, treinamentos e conhecimento no esporte. E hoje a gente começa um podcast muito legal. A gente que sempre fala sobre diversos temas esportivos, diversas modalidades, desde o futebol, do futsal, do basquete, handball, voleibol. Hoje, e um dos nossos temas principais, quem conhece a Unisport sabe, é o treinamento de goleiro. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante para o goleiro, são a parte técnica, mental e emocional do treinamento de goleiro, né? Para o goleiro. E com a gente hoje eu trago na nossa entrevista aqui o treinador de goleiros, Rodrigo Souza. Um prazer ter você aqui com a gente, professor. Oi, André, é um prazer meu estar aqui e gratidão por disponibilizar esse espaço, né, para falar mais sobre goleiros. Eu sei que é um assunto que vem sendo tratado, mas a gente precisa hoje trabalhar além dos aspectos técnicos, os aspectos mentais e emocionais que envolvem o treinamento e o jogo do goleiro, né? Então vai ser um espaço bacana e um bate-papo bem legal. Não, com certeza, a gente está bem ansioso por esse tema, porque esse é um tema muito importante, um tema que está crescendo muito aí no mercado. E hoje a gente não treina, hoje a gente não treina mais só o treino técnico, o treino físico. Hoje o mental cada vez é mais importante. Por isso que hoje vai ser bem legal esse podcast de hoje, não podia começar melhor. Então, antes de a gente começar a falar sobre esse tema importante, Sim. queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória como treinador de goleiro e total na sua carreira, na sua vida. Eu comecei como goleiro mesmo, treinar, eu tinha uns 10 anos de idade mais ou menos, né. Com 12 anos, eu fui fazer um teste no Palmeiras, em 98, e eu cheguei como criança lá, né. Então assim, a minha vida inteira, até onde eu tô hoje, eu vivi goleiros, treinando goleiros, como goleiro, jogando como goleiro. E eu tive a felicidade de começar no Palmeiras numa época em que tinha Veloso, Sérgio, Marcos treinando junto comigo, né, e o Carlos Pracedelli foi o que abriu as portas para mim. O Carlos Pracedelli é o treinador de goleiro que foi campeão mundial com o Felipão, na seleção brasileira, cara. Então eu tenho a gratidão e eu tenho, ele como um modelo muito grande para mim. Então passei anos da minha vida jogando. E com 18 anos, eu acabei no Paulista de Jundiaí virando treinador de goleiros, né. Por uma série de questões, não deu certo como goleiro, mas lá mesmo eu virei treinador de goleiro, comecei a fazer estágio, tudo, e cresci muito rápido nessa profissão. Então, falando da minha trajetória, em 3 anos que eu comecei a dar treino, eu fui para Portugal, um time profissional, nacional da Ilha da Madeira, que é o time que o Cristiano Ronaldo começou. O Cristiano Ronaldo, ele é madeirense, né, ele começou lá no Nacional. Fiquei 3 anos lá, disputamos Liga Europa, a primeira classificação da história do Nacional para a fase de grupos da Liga Europa, né, porque sempre disputa uma eliminatória, e nunca passou dessa eliminatória. No ano que eu tive lá, a gente passou dessa eliminatória e participou da fase de grupos, que foi assim, pro Nacional, né, foi grandioso demais, e para mim, que era bem novo, eu fui com 21 anos lá para Portugal, assumi um time profissional, assim, e tive essas experiências, então sou muito grato ao futebol por causa disso. É responsabilidade, né? Grande responsabilidade. Porque, ó, quando eu cheguei lá, 21 anos, pouco tempo de ser treinador, né, tinha o goleiro lá, o Diego Benaglio, que é que jogava, e ele era o goleiro da seleção da Suíça. Olha só a grandeza disso, sabe. Não, bizonho. E o Rafael Braccari, que era aqui do Paulista, que foi ele que me contratou para ir para lá. Então, assim, eu tive uma experiência fantástica, fenomenal. E depois você teve também experiência em seleção de base. Isso, aí depois eu voltei, depois de 3 anos eu voltei, e aí passei pelo antigo PAEC, Pão de Açúcar, que era o time lá do Abel Diniz, que virou Audax, eu peguei essa transição
do PAEC pro Audax, né? E aí depois disso eu recebi uma proposta para ir lá pro Sub-17 do Palmeiras, quando eles estavam começando a reestruturar toda a base. Ainda não tava desse jeito que tava, né? Hoje tornou uma referência, né? Se tornou uma referência. Então eu peguei esse momento de transição com os goleiros lá também. Então eu fiquei na base no Sub-17 até eu sair de lá. E foi, cara, gratificante demais. E nesse período eu recebi convocações para a seleção brasileira de base também. E, cara, se você ser convocado e vestir a camisa da seleção brasileira é um orgulho assim, gigantesco, cara. E eu sou brasileiro, torço pro Brasil, gosto do Brasil demais e ter representado o Brasil numa competição lá na França, em Montaigu, foi sensacional. E você ficou no Palmeiras até que ano? 2020, 15 dias antes da pandemia estourar, eu saí do Palmeiras, né? Você teve um longo período, né? A gente conheceu você quando a gente começou a trabalhar com curto, com treinamento de goleiro. Você foi um dos primeiros, dei você e o Danilo Minucci, que Tava junto com o Léo que hoje tá no Atlético Mineiro, e a gente lançou nosso primeiro curso presencial. presencial. Depois a gente foram, acho que 5 cursos, né? Foram 6 edições presenciais, cara, foi fantástico. Olha, eu me arrepio falar disso, porque assim, por que que eu tive esse movimento? Quando no Paulista, que eu tinha 18 anos, quando eu deveria treinador de goleiro, eu queria pesquisar, mas não tinha livros, não tinha nada falando sobre goleiro especificamente. Sim. Eu falei, cara, Hoje tem uma grande. Mudou muito. hoje mudou muito, entendeu? E aí foi uma porta. Na verdade, eu acredito que o curso que a gente fez foi um pontapé Sem dúvida. para divulgar mais, falar mais sobre o goleiro, porque não tinha esses assuntos, vamos dizer assim, né? E aí a gente vim com você e eu tinha, olha só como foi as coisas, né? Eu vim para prestigiar o preparador físico que veio fazer uma palestra através de vocês. Sim. O Leonardo Morgado. Sim, Você lembra? lembro. Então, A gente foi um dos nossos primeiros eventos, e aí eu lembro que te convidou, e foi muito importante pra gente, porque a gente acabou conhecendo vários profissionais da área, e foi aí que a gente começou a. e aí depois desse curso, aí eu falei com você, com a Ivana e tal, da possibilidade, a gente foi montando até que surgiu o primeiro. Sim. E eu tenho muito E orgulho. foi desculpa, mas foi lá na sede do Palmeiras. Você lembra o primeiro? Sim. No auditório da base, exatamente. Verdade. Eu tenho muito orgulho desse curso, porque a gente. Depois desse tempo a gente fez vários cursos presenciais, depois a gente foi pro EAD, com online, e a gente vai voltar a fazer cursos presenciais, mas a gente tem outros novos cursos, então, vários desses alunos que tiveram nos nossos primeiros cursos, hoje estão trabalhando em grandes times, Sim. e hoje são professores do nosso. Isso. Por exemplo, um dos nossos professores aqui é o Simão Correia, que Vamos hoje correr, sei conheço. que trabalhou no Novo Horizontino, já Sim. trabalhou em vários clubes, ele é um dos professores do nosso curso, e também o Matheus Moraes, que é treinador de goleiro hoje do Fortaleza, também é um dos professores do nosso curso, então a gente. É muito legal esses 6 cursos presenciais que a gente fez, que a gente teve, a ter a possibilidade de ter vários profissionais. Esses são 2 nomes, mas tem vários aí que estão aí Tem vários. estão no Brasil, até fora do Brasil trabalhando. E é muito legal porque teve gente que não sabia nem o que era. Foi fazer o curso, nem trabalhava com futebol na época, Sonho. e hoje estão trabalhando, cara. Isso que me impulsiona. Com certeza. Não, isso foi. E eu vou te falar, depois da gente, apareceu muitas outras pessoas que estão trabalhando com isso, mas acho que a Unisport nessa parte foi quem começou mesmo essa questão. Sim, com certeza, com certeza.
E eu queria te perguntar agora, Uhum. falando de goleiro, o que você considera hoje importante com o treinador de goleiro? Para a pessoa que quer trabalhar nessa área, tá pensando que já trabalha, o que você considera que é o mais importante, aprender, tipo, para entrar nesse mercado? Esse mercado. Bom, o treinamento de goleiro, ele vem num processo evolutivo muito grande. Então começou como? Acabava o treino, pegava um jogador ou outro, chutava a bola no gol e as coisas e treinava o goleiro nesse sentido. Então não tinha técnica, não tinha posicionamento, não tinha, era pegar a bola, né. É isso, no chute no Chute e pegar. Não era um treino, era só uma movimentação, chute. E aí foram vendo a importância, né, de se ter alguém específico para isso. E aí, dentro disso, foi evoluindo. Antigamente, como que era feito os treinamentos? Até não aguentar levantar. Você fazia 10 séries, pá, pu, 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 caindo. E aí hoje, né, a gente vai, aí foi vendo, passou por, eu ainda passei quando eu comecei a treinar, alguns treinos desse jeito, fazendo queda da linha de fundo até o meio-campo. Eu lembro que, tipo, uma das perguntas que tinha no nosso curso era muito isso: "Ah, qual o número de sessões tem que fazer? Tem que fazer 10, 15? Repetições, né? Quantas repetições a gente Repetições. precisa fazer?" E aí, Tipo, eu lembro você falando: "Não tem um número, tem um pra a- tô treinando escolha." isso, por exemplo, tem exercícios que eu faço 6, mas o goleiro sai em pé, firme, cansado, mas com fé, forte, né. Eu preciso fazer mais, eu faço 2 séries de 4 do mesmo exercício. Hoje a gente não vê a necessidade de trazer a exaustão para o goleiro, até porque a capacidade física, fisiológica que ele vai utilizar no jogo, não tem necessidade de tanto cansaço nesse sentido, né. E aí a gente vai evoluindo, evoluindo, aí chegou nos dias de hoje. E aí hoje o goleiro ele é mais tático, ele faz mais parte do jogo em si, entende? Então, o treinador de goleiro hoje, ele tem que também entender um pouco mais dessa parte tática do time. Eh, e aí, saindo um pouco fora do específico, eu comecei a estudar muita parte mental, neurológica, neurociência, e hoje eu acredito que o treinador de goleiro, principalmente da base, ele tem que entender como funciona o cérebro. Essa era uma das coisas que eu ia perguntar. Qual é o perfil emocional do goleiro, na tua opinião? Como que você a posição do que a pessoa não é reconhecida pela técnica, mas mentalmente, o que você acredita que é importante para o goleiro? Como ele está? Eu acredito que mentalmente ele tem que estar íntegro. Tá. O que que é íntegro? É não deixar o que está lá dentro, no subconsciente dele, interferir na na parte do jogo, do treino, porque interfere. Hoje eu vejo, trabalhando com isso também, interfere demais no rendimento do goleiro. A gente tem um dos professores, o Chris Iscos, que ele fala uma coisa importante, né, que o goleiro muitas vezes ele é o termômetro do time. Sim. E às vezes até é importante, assim, quando o time tá muito quente, muito é importante que ele esfrie um pouco o jogo, que ele esteja a tranquilidade. E às vezes quando o time tá muito morno, é importante que o goleiro também esquente o time, seja É, então, mas isso é uma carga que é jogada no goleiro, né, que se ele não tiver o mental dele em dia, ele não vai conseguir fazer. com certeza. Não vai conseguir fazer, né, porque o nosso inconsciente bloqueia essas questões. Parece, assim, uma coisa, sei lá, que é difícil acreditar que tanto que tá dentro de nós pode atrapalhar. E o que que pode atrapalhar? Traumas, crenças que vêm lá da infância. E o goleiro também, ele é muito solitário, né, porque, tipo, o Solitário. time fica tá lá na frente, tá com até na hora do gol, todo mundo comemora, e o goleiro tem que conviver com isso, né. Eu até fiz um post no meu Instagram lá falando sobre isso, mas numa parte mais filosófica, assim, também, sabe, do goleiro. Sim, Falando sobre isso, porque o goleiro tá ali, é ele. E ele é o último homem antes do gol. sim. E é uma carga, uma responsabilidade,
Que por isso que eu falo que é preciso entender o desenvolvimento cerebral. Por exemplo, você pega uma criança, 7 anos, que tá jogando, ele não tem que ter essa responsabilidade. Não pode ser colocado em cima dela, que muitos adultos não aguentam, imagina uma criança, entende? Mas é isso que eu ia te perguntar, como é que você faz isso? Como é que você fortalece? Eu sei que você não pode jogar a responsabilidade todo no goleiro, mas como também fortalecer mentalmente esse goleiro? Qual o processo? Eu sempre acreditei que o incentivo é mais forte que a bronca. Sim. Então, nos meus treinos, eu sempre enfatizei o positivo. Tá, Corrigi, porque precisa ser corrigido, mas não com tanta ênfase. legal. Então eu sempre enfatizei mais o positivo. Boa defesa, vamos, é isso aí, vai na bola, pá, 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 isso aí, boa, 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 boa. Acabou o exercício, tapa assim, porra, isso aí, muito bem, parabéns. Errou, ó, corrige tal coisa, faz isso, tal, 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 e só. É normal. O goleiro sabe que errou, né? Tem erros que todo mundo sabe que ele errou. Isso é outra coisa também, sabe? Hum. Jogo. Aconteceu uma falha no jogo. Chega no intervalo, e aí, beleza? Tal, ó, vamos lá, vamos conversando, vamos corrigir isso, ponto. Ponto. Acabou o jogo, teve alguma falha? E aí, beleza? Tá bom, beleza. Segunda-feira a gente conversa sobre. Deixa ele seguir, ele sabe que errou. É, o papel do preparador de goleiro não é acusar. E nem naquele momento final do jogo fica falando que o cara fez errado. Ele sabe que fez errado. Principalmente profissional, né? Quanto mais. Sub-17, profissional, ele sabe. Sub-15, eles sabem o que fez de errado. Então não adianta chegar depois do jogo e ficar massacrando a cabeça do goleiro, entendeu? Então, deixa passar, fala assim. Aí chega no treino, após o coisa, aí do jogo, né? Aí eu chamo, falo assim, e aí? O que dava pra fazer melhor? Que poderia. Ele já absorveu tudo que passou. Falei, e aí? Mas é também assim, não é uma coisa. Ó, você devia. Eu nunca gostei dessa. Porque tem muitos treinadores e treinadores de goleiro assim. Então você tem que fazer isso. Cara, e aí? Juntos. É muito rápido nesses dois, muito rápido. Você tem que tomar Milésimos de isso, cara. segundo, milésimos de segundo. E aí eu falei, e aí, junto com ele, o que a gente poderia ter feito? O que você acha? Ah, eu poderia ter feito isso, poderia ter saído assim. Beleza, então vamos analisar. Aí você já coloca na sua mente. É isso aí, então vamos pra cima. Então eu sempre trabalhei nesse sentido, no positivo, enfatizando o positivo, aquela coisa elogia no público e corrige no privado, né? Aquela Sim. coisa assim. Não, eu acho que essa é uma abordagem, assim, super importante, porque o goleiro, ele já vem com aquela pressão, ele já vem aquele peso nas costas que E a gente tem que tirar. tem que tirar e ele tem que jogar quanto mais solto, mais leve ele jogar, Melhor. melhor ele vai se desempenhar. Sabendo que tem alguém que é o treinador de goleiro atrás que vai dar o suporte pra ele. Porque senão ele fica sozinho. Né, e já é solitário, Ah, é sozinho. ele vai ficar sentir mais solitário. E aí não. É isso aí mesmo. A gente tem a possibilidade de conversar com vários treinadores de goleiro, desde do alto nível até das pessoas que estão começando, que participam dos nossos cursos ou participam das nossas aulas gratuitas no YouTube. Aham. E umas coisas interessantes que a gente tem conversado, e alguns professores falam: nossa, eu tenho um goleiro de 11 anos, goleiro de 12 anos, quando ele toma gol ele chora. Uhum. Como trabalhar com esse menino que está começando, que ainda não sabe ainda conviver com a frustração, com a Então, derrota? é complicado. Por quê? Porque isso não é do jogo, isso vem de casa. Uhum. Tem isso. Tem muita pressão de casa Isso também. vem de casa, né? Não só do jogo, mas da vida. Então, por exemplo, ó, a criança foi tentar fazer alguma coisa, foi colocar um suco na mesa e derrubou tudo. Qual é a reação dos pais?
É da brigar ou acolher. Ou falar que o erro faz parte. Exatamente. Tá tudo bem. Ó, vamos tentar fazer assim, né? Mas geralmente é grito, é briga. Falei pra você não fazer, não sei. E isso gera sinapses fortalecidas, por quê? As sinapses são no cérebro, né? Tem as sinapses onde são feitos os pensamentos. Então gera sinapses de medo, fortalecidas pela carga emocional que vem junto. Entende? E aí, isso aí vai ser transferido pro jogo. Vai ser transferido pro treino. E aí, se você tem um treinador que não sabe lidar com isso, né, até os 7 anos, tudo que você falar pra criança, ela vai acreditar como verdade absoluta pra vida inteira dela. E vai ficar ali. Mesmo com Vai ficar ali, porque tá ali no subconsciente. Entende? Tá ali no subconsciente. Então, é importante, principalmente nessa fase de desenvolvimento, o treinador saber da vida da criança. Conversar com os pais, como que é ali em casa. Por quê? Porque a forma de lidar com isso não é dando mais bronca, porque a maioria vai dar mais bronca. Não chora, não precisa chorar, porque você falou, é acolhimento. É trabalhar com acolhimento nessa fase. E na sua experiência, essa conversa com o pai, porque eu acho que é importante conversar com o pai, como é que você acha que os pais lidam com isso? Hein? Então, eu trabalhei no Sub-17 do Palmeiras, eu não tinha tanto acesso a pais, né? É um time grande, Mas você tem mais... você fica meio... Mas teve um goleiro que passou comigo lá, que é o Daniel Fusato, que o Palmeiras acabou não aproveitando ele, mas é um baita de um goleiro. Foi que foi jogar, foi na Roma? E ele saiu do Palmeiras e foi pro Roma, Isso. pra Roma, né? E agora ele tá no Vasco, se não me engano, lá no profissional. Uau. Tá. A família, o pai e a mãe eram totalmente presentes. Ele morava lá aqui em São Paulo, no alojamento, mas eles são de Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior, pertinho. Em São Paulo. Cara, o pai e a mãe era contato comigo o tempo todo, vinham pra cá, então eles eram extremamente presentes. E a mentalidade desse menino é diferenciada. O que acontece é que a maioria vem de fora, vem lá da Bahia, vem de longe, fica aqui. Quem acaba fazendo a criação é o clube. E não tem o pai presente, nem a mãe. Às vezes não tem opção, né? Não tem opção, não, exatamente. Esse é outro tema que eu acho que é importante a gente falar. Qual a importância do pai presente, da família presente, porque nem todo mundo tem pai, mas qual a importância, às vezes os avós fazem a criação também, Sim. qual a importância da família para ajudar não só o goleiro, mas o atleta e a pessoa? Qual a importância para você nesse sentido? Falando em porcentagem, 100%. 100%. 100%, cara. Pro bem ou pro mal? Pro bem e pro mal. Pro bem ou pro mal. Se a família bota pressão na criança, ela vai pro mal. Agora, se a família é uma rede de apoio pra criança, a criança tá aqui e a família tá aqui por trás, dando força, dando energia, aí sim, 100%. Porque eu falei agora do Daniel Fusato, cara. O pai e a mãe, eles estavam lá, dando força pra ele, sabendo tudo que tá acontecendo com ele. Você já teve experiência de ver bons atletas, cara, meninos que podiam ter tido futuro no futebol, Sim. que não deram certo por causa da família? Olha o que aconteceu agora no Campeonato Sub-13, Sub-11, fechado, portões fechados. Porque briga de... Porque é briga de pais, cara. Entende? Por isso que eu falo, é lamentável, cara, lamentável. Porque os pais são mais crianças do que as próprias crianças. Eu já tive Não experiência. tem controle emocional. Às vezes o pai não tem controle emocional, como é que a criança vai ter? Eu já tive, assim, jogando nível muito inferior desse do que... Mas eu já vi pai mandando o filho quebrar a perna de outro menino. Sim. Que é uma coisa insana. Hoje que eu sou pai, você é pai, você sabe que é insano. Insano, que é isso? Chega a beirar o ridículo mesmo. Não, é lamentável.
Não, Lamentável. mas porque vem do pai. E outra coisa também, uma coisa que eu gosto de falar sempre, é o que eu chamo de especialização precoce. O que que é especialização precoce? É você olhar para uma criança e ver um mini goleiro. Não é um. Exatamente. Ver um mini goleiro. Ele não é goleiro, ele é criança. A gente tem que respeitar as fases de desenvolvimento. E não. É porque assim, quando você começa, e hoje já vejo 7, 8 anos já federados. É muito novo. O que acontece com isso? Perde a infância, cara. Que é essa. Não volta mais à infância. Deixa Você eu entende? aproveitar e perguntar. Você acha que assim, o fato da criança de estar já. Você acredita que prejudica? Assim, ele não precisa, para ser um bom goleiro, ele não precisa começar tão cedo assim. Num... Eu comecei com 10 anos. E eu ainda acho que foi cedo. Eu comecei com 12 federado no Palmeiras. Ainda acho que é cedo. Eu perdi muita coisa por causa de campeonato, da infância. Entendeu? Tipo, ele não precisa começar tão cedo para virar um grande goleiro, assim. Pode às vezes começar com 3. Ele pode brincar. Pode brincar. Isso, essa fase 5, 6, 7, 8, 9, 10, ele tem que brincar. Entendeu? É criança ainda. E é isso que eu defendo muito. A brincadeira da criança tem que ser lúdico. Esses treinos, eles têm que ser lúdicos. Chegou um menino hoje na escola que eu tô coordenando, no Gijaí, 5 anos de idade. É o único que tem essa idade. O resto era mais velho, 7 anos. E ele não conseguia fazer. Eu falei pro professor, eu falei, cara, você vai deixar ele fazer do jeito que ele conseguir. Porque ele tem que gostar de estar lá. Não dá pra ensinar uma queda perfeita. Vamos ter calma. Não dá, exatamente, entendeu? Então ele tem que gostar de cair. Ele tem que gostar de ir atrás da bola do jeito que dá. Aí, 8, 9, aí você consegue mais colocar, porque já tem um entendimento mais firme sobre as coisas, entendeu? Do desenvolvimento motor, psicomotor. Eu ia perguntar também agora um pouco sobre técnicas que você pode usar para acalmar, para motivar o goleiro. O que você faz assim antes de um jogo e depois do jogo? Assim, qual... Você fala mais velho agora. Agora é mais velho, já é isso. Tá. Dá força. É. Passar força, passar confiança, dar orientação. É aquela coisa que eu falei pra você. É o goleiro saber que você tá ali pra dar suporte pra ele. Antes de jogo não tem muito mais o que falar. Assim, tipo, Tanto que talvez assim, ó. uma música, talvez uma respiração, assim, Uma pra ele se acalmar. respiração, isso. Trabalhar com a respiração é fantástico. E aí ensinar isso pra ele usar durante o jogo é sensacional. Então se a gente começar a trabalhar mais isso e trazer tudo com leveza, por exemplo, quando eu estava no Palmeiras, como que eu entrava pro jogo, né, pra fazer o aquecimento e tal, que eu começava fazendo? Maltinha, né, que chama, né, 2 toques, sem bola, um passando pro outro, por quê? Pra já entrar mais leve também. Putz, e os goleiros adoravam, entendeu? Porque é um momento de descontração, e aí você vai pro aquecimento, fazer série, as coisas e tal. Mas é isso, é você trabalhar com respiração. Hoje, né, eu tenho muito mais conhecimento sobre isso, então já conseguiria ajudar muito mais nesse sentido, tá? Mas é isso, eu sempre levei na leveza. Eu acho que realmente a calma, você ter uma pessoa calma, tranquila, tipo, que vai te ajudando, você vai tirar melhor do atleta, né? Porque tipo, Exatamente. o goleiro já chega preocupado, estressado. Isso pode estar falando de goleiro, mas a gente pode falar de Qualquer jogador. qualquer jogador, E qualquer modalidade, exatamente. ele vai chegar muito mais, ele vai poder desempenhar melhor a performance, vai poder desempenhar Performar melhor, bem Não tem melhor, com como. certeza. cara que já chega nervoso. Você já teve goleiros assim que você sentia que tava pesado o clima, que ele antes do jogo ele ia falar: "Putz, acho que não sei se vai..." Não, ele não falava, né? Ele não falava, mas Né, eu sei, sim, sim, sim. Porque o comportamento, a postura, arcada um pouquinho mais, né? A
a voz, você sente. Cara, é assim, eu não é o que eu falo, hoje eu tenho muito mais ferramentas, Sim. depois de todos os estudos. Mas antes, cara, eu chegava, dava um tapa nas costas, vamos lá, tamo junto. A psicologia positiva que a gente fala, você falou muito, né? Isso, psicologia Você positiva. fala um pouco do impacto que isso faz no atleta. Cara, foi sempre a minha metodologia. Foi sempre Mesmo assim, minha. antes de você estudar, é uma coisa sua. Antes, por quê? Porque eu não gostava dessa pressão. Sim. E Isso é eu um pouco eu também da experiência como goleiro, né? Isso, exatamente. Então, esse tipo de pressão me atrapalhava. O que me ajudava muito? É a forma que eu sempre trabalhei com os goleiros, é enfatizar o positivo e corrigir o que precisa ser. Mas a ênfase mesmo sempre foi no positivo. E como a neuroeducação te ajudou? Como é que você te ajudou a evoluir nesse. Porque é uma coisa que você já tinha, mas como estudar esse tema foi importante para você no desenvolvimento? Hoje eu tenho outros tipos de percepção, consigo ver num andar, no começo do treino, como que tá o emocional desse goleiro, então, abriu um grande leque de conhecimento para mim nesse sentido. E veio para mim, né, corroborar tudo o que eu vivi, tudo o que eu fazia com os goleiros, que é isso mesmo, né, a gente precisa enfatizar o lado positivo. Você acredita que o treinador, tanto de goleiro, precisa estudar um pouco de psicologia, ter um entendimento da psicologia? Com certeza, com certeza, porque a gente deixou de ser chutador de bola para ser um preparador de goleiro, para ser um auxiliar técnico, mas a gente precisa conhecer um pouquinho da psicologia, assim. Tem os psicólogos, né, nos clubes, a maioria tem, mas eles não estão no dia a dia dos goleiros e nem dos jogadores. É que eu falo dos goleiros porque, assim, é um grupo menor, né, então você vai o treinador é difícil ele ficar analisando isso tudo com os jogadores, um time inteiro, né. E só que os goleiros eles são um grupo reduzido, então você consegue 5 goleiros, 6 vai no máximo, um profissional é 3 4, entendeu. Então eu acho que é muito importante os treinadores de goleiro trabalhar, estudar mais essa questão da psicologia, sabe. O eu sempre penso que o psicólogo também ele tá ali para ajudar, né, tipo, ele Sim, trabalhar em conjunto, trabalhar em conjunto com o treinador, né, não é para ele fazer, ele faz o papel de psicólogo e acho que ele contribui. Mas nem todo mundo tem essa opção em clube, então em times menores, quadrados, muitas vezes não tem esse. E a minha pergunta é se você acha que ainda tem um certo tabu, porque eu sei que tem muita gente que não gosta de psicólogo. Você acha que ainda é um tabu hoje no futebol? acho que sim. Principalmente porque muitos treinadores têm mentalidade fraca, achando que eles vão falar alguma coisa, o psicólogo vai, enfim, o psicólogo está ali para auxiliar. Eu sempre usei os psicólogos do clube, porque eu sempre tive uma proximidade dos goleiros, chamado lá, falei: "O que tá acontecendo? Tem alguma coisa em casa, não sei o quê". Aí se ele fala alguma coisa, eu falo para psicólogo, o psicólogo na época lá fala assim: "Ó, dá uma atenção lá pro goleiro do tal, porque tá acontecendo alguma coisa ali". Eu acho que quem é preparado hoje é psicólogo. Hoje, né, eu sou terapeuta também, então eu consigo observar, consigo falar alguma coisa, mas eu não sou psicólogo, entendeu? Eu ia te perguntar que na época no Palmeiras, o Palmeiras tinha uma excelente, acho que ela ainda tá lá, que é a Gisele, que inclusive já tive a oportunidade de nossos cursos ela teve, Sim, ela fez o curso nosso. Como é que você trabalhava com ela? Como é que era esse trabalho? ela tá no profissional. Ela tá no profissional. É isso, ela é responsável lá da parte de psicologia lá. Desse jeito, eu Aí trabalhava assim, então eu ia lá, percebia
Mas assim, você tem que ter um olhar para a pessoa, não só do atleta. Dá para você ver o que tá acontecendo. Tá acontecendo alguma coisa, sabe? Aquele feeling. E aí eu ia lá. Trabalhei com ela e com o Marcelo Albuchacra, que era psicólogo também. Então, assim, eu ia lá neles, falava assim, ó, dá uma atenção. Chama, dá uma conversada, vê o que tá acontecendo, tal, entendeu? Então eu sempre trabalhei nesse sentido. E você perguntava assim, às vezes, ó, pro sentido ele desse jeito, o que que você indica? Era assim, mais ou menos, Não, psicólogo ou não? não tem que. Não, pra mim não tinha o que eles indicarem. Entendi. Eles só tinha. Eu ia, depois que eles faziam essa conversa, eu ia aí. Tá acontecendo alguma coisa e tal, mas não tem o que eles indicarem, assim. Assim, eu digo alguma, tipo, eu pensei alguma Uma coisa, forma de lidar. tipo, talvez se você Ah, não. Assim, nesse sentido, não. ou não. Não. Porque aí ele vinha pra mim já e só sabia, perguntava depois. Uma outra questão que eu acho que hoje é muito presente, que aí conversando com o pessoal que tá trabalhando em escolinha, Aham. em times, uma questão muito importante que tá começando, a gente vê que é o aumento de crianças com TDAH ou autismo. Sim. Como é que você pensa em trabalhar com essas como é que é trabalhar com esse crianças que, tipo, têm essas questões, Hoje a gente tem essas denominações. sim, TDAH, autismo. Antes eram crianças preguiçosas, sim, desatentas e, e eles eram criticados. Essas crianças eram criticadas como pessoas que têm um raciocínio como que não tem nenhum problema, vamos dizer assim. Mas não que é o problema, mas é o raciocínio dela, é o jeito dela. Ela nasceu assim por outras questões. Então, hoje a gente tem que perceber escolas, escolinhas. Percebe que o menino não tem foco, que o menino não consegue se concentrar. Chega na mãe, ó, ele tem algum diagnóstico? Ela falou, aí aconteceu isso na escola que eu tava lá, né? Porque aí o professor tava falando, não, você precisa focar, você precisa isso, não sei o que, tá. Eu cheguei pra mãe e falei, tem algum diagnóstico? Ah, ele tá fazendo teste, mas um pouco de TDAH. Falei, tá, então como a gente lida com ele? Não cobrando da mesma maneira que uma criança que não tem nada. Não cobrando da mesma maneira. Ah, o autismo, ele vai ter dificuldade. E é isso que eu tô pregando hoje para os treinadores, principalmente de escolinhas de categorias menores, entenderem o que é para saber lidar da melhor maneira possível. Porque, além de tudo, ele é uma pessoa. Além de atleta, ele é uma pessoa. A gente nem sabe se ele vai ser atleta ainda, uma criança, mas ele vai ser uma pessoa que vai levar essa confiança para a vida. é isso que eu ia falar. O quanto o esporte é importante para essa criança, eh, O desenvolvimento o desenvolvimento dela, como total, cara. Lembra que eu falei? Tudo que é falado para essa criança numa fase, principalmente até os 7 anos, ela vai levar para a vida como verdade absoluta. O cérebro só termina de se formar com 25 anos. Entendeu? confiança. A personalidade é a partir dos 12, até os 12 anos. Então, assim, é muito mais sério e de alta responsabilidade do que só dar treino. Tem muito mais coisa envolvida, com um ser humano falando sobre isso. Entende? É é uma questão interessante, né, porque, eh, a técnica você pode aprender depois, né, tipo, mais tarde você vai aprender a fazer a queda, encaixe, todos os fundamentos, sair do gol, até jogar com o pé, tudo a tática você vai aprender, a parte física é bem depois, Uhum. mas essa parte da personalidade, da confiança é tão importante nesse começo dessa trajetória, tanto para crianças com TDAH, autismo ou sem, Sim, exatamente. então você vê como é importante. É isso aí. Ter esse tipo de conhecimento. E como você falou, né, a questão lúdica do treinamento, né, a criança gostar de ser goleiro, Isso. não é só aprender, Gostar de tá, cair, porque vai cair, a vida toda dela vai ser caindo. cair e tomar bolada. Tomar bolada.
Então tem que ser mais lúdico. Precisa ser mais lúdico. Precisa ser levado mais à leveza. Não, isso eu acho que é uma lição importante para todo mundo que trabalha ou quer trabalhar nessa área, que é É. tão apaixonante, Sim, é exato. tão legal e você entender isso vai ser melhor para você e para o goleiro, né? Exato. Vai ser e o goleiro vai lembrar, a gente conversa com o treinador de goleiro, os goleiros lembram do Todos. treinador de 7, 8 anos. Lembra de todos. Eu lembro do meu Positivamente ou negativamente. ou negativamente. Pode ter certeza que ele lembra de todos. Marca muito. Rodrigo, você tem agora também, vai lançar um curso agora Sim. que vai cuidar dessa parte mental do goleiro. Você quer falar um pouquinho desse curso? Esse curso, eu vou pegar muitas questões, né, do curso que a gente já fez por aqui, parte técnica, enfim. Só que eu vou colocar nesse curso todo esse conhecimento também que eu tenho, que eu adquiri, né, para exatamente isso, né? Para quem chegar e não fazer um curso somente de treinador de goleiro, de técnica, de fases de desenvolvimento fisiológico, mas também fases de desenvolvimento cerebral, sobre autismo, sobre diferenças dessa questão mental. Então vai ter nesse curso parte técnica, óbvio, né? Mas também eu vou acrescentar esse modelo mental, né? Quem quiser também conhecer, o Rodrigo tem um curso já aqui na Unisport, Sim. que é o curso Treinamento de Goleiro Online. É um curso bem legal, a gente gravou no campo. E tem todos os fundamentos lá que você precisa saber, desde queda, caixa, saída do gol. É um curso que foi muito legal e vale a pena conhecer. Se você tiver interesse em entrar nessa área, acho que para quem está começando, ele é um curso perfeito, porque ele mostra todos passo a passo, bem de uma boa metodologia no treinamento de goleiros. Esse curso vale muito a pena. Com certeza. E agora, só para terminar, antes de terminar, fale um pouco qual que são os seus planos, com o que você tá... Eu vou falar aqui, pode falar o nome? Pode, lógico. Ele está renomeado como Do Campo à Mente, Tá bom. tá? A nova era do treinamento de goleiro, né? Que seguindo tudo que a gente conversou aqui, na verdade, a nova era de treinamento e de treinadores de goleiros vai começar agora na mente, entendendo que tudo é mental, tá? Então, assim, é um treinamento que une corpo, mente, enfim, vai ser bem bacana. Vai trazer muito conhecimento extra. E também deixa aí, fala as suas redes sociais, quem quiser te seguir, quiser saber mais, acompanhar o seu trabalho, qual que é seu Instagram? Meu Instagram, Rodrigo Souza 01TG. Legal. Tá? Não, muito bom. Meu WhatsApp é 11 97159 3629. Então pode mandar mensagem que eu respondo assim que der. Respondo todo mundo. Pode me chamar lá no Instagram que eu respondo também. Tirando qualquer dúvida e falando sobre esse curso que vai rolar aí o comecinho do ano que vem. Muito legal. Então acompanha aí o Rodrigo tem conteúdos muito legais ali nas mídias sociais dele, não só goleiro, sobre a parte mental, então vale muito a pena aí vocês conhecerem o trabalho dele, é um excepcional profissional, um cara que a gente conhece há bastante tempo, e a gente está muito feliz de ter ele aqui. Queria convidar vocês também a darem like no nosso vídeo, para que chegue cada vez mais, compartilhem, e também sigam o canal, a gente tem conteúdo, aulas, a gente tem podcast, a gente tem vídeos sobre treinamento de goleiro e sobre outras modalidades, futebol e outras modalidades como futsal, basquete. Então acompanha a gente aí, porque a gente tem muita coisa legal e queria agradecer por essa ótima conversa, foi muito legal. Foi muito bom. Muito obrigado, viu, Rodrigo? André, eu gostaria de agradecer a parceria de sempre, cara. A gente começou esse processo um tempão atrás e deu muito certo, enquanto a gente pôde fazer presencial antes da pandemia. E veio gente da Bolívia, veio gente de fora desse curso, ele tomou uma proporção grande.
A gente, com certeza, a gente tem o prazer de, no presencial, teve gente da Bolívia, gente do Brasil todo. Brasil todo. E no nosso EAD a gente tem gente do mundo todo, inteiro. gente dos Estados Unidos, Japão, várias pessoas na Europa também. Então, Que eu o Brasil é referência no treinamento de goleiro. Sim. E poder passar esse conhecimento Brasil e mundo tem sido uma grande honra. Eu falo pra você continue. Continue, só vai. Com certeza. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Mais uma vez ter você aqui. Prazer todo meu. Boa sorte aí nesse novo curso, nesse novo. Muito obrigado. Tá bom? Final. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Valeu.